Boa noite. Vamos trabalhar hoje a distribuição de Poisson e com uma sobra de tempo no final a gente consegue dar início ao conteúdo das variáveis aleatórias contínuas. Apenas para dar uma recapitulada da aula passada, nós trabalhamos as variáveis aleatórias discretas, né? Vimos que temos uma distribuição de probabilidades, e aí tem a função de probabilidade, função de distribuição acumulada, esperança, variância. E vimos que existiam algumas propriedades que algumas variáveis aleatórias traziam dentro de si, que eu poderia fazer uma espécie de conjunto de variáveis aleatórias, e dentro desse conjunto nós chamamos de distribuição de probabilidades. Então, variáveis com determinadas características estão dentro dessa categoria de distribuição. E que categorias são essas? Nós vimos a distribuição Bernoulli, né? O que era a distribuição de Bernoulli? Era uma distribuição, certo? De uma variável aleatória que era consequência de um experimento com dois únicos possíveis resultados, ao qual chamamos de fracasso ou sucesso, né? Então, a gente definiu uma variável aleatória a partir da anotação de um evento de um espaço amostral, né? Eu dei o exemplo do lançamento de um dado, né, com 6 faces, e considerei uma das faces como sendo a minha variável aleatória. Não necessariamente uma das faces, mas o número de vezes que aparecia esta face quando eu jogava o dado uma única vez. E aí, se eu estou jogando só uma vez, ou cai na face que eu estou sugerindo, ou não cai. Então, qual é o número de vezes? 0 ou 1. Né? Ou cai 0 vezes, ou cai uma vez. Definimos como sucesso quando a variável aleatória recebe o valor 1, e fracasso quando recebe o valor 0. E aí a gente conseguiu fazer uma função de probabilidades, depois calculou a esperança e a variância. A mesma coisa aconteceu quando a gente definiu a distribuição binomial. Ela recebe esse nome porque ela tem a mesma característica do binômio de Newton, ou binômio quadrado perfeito também, que tem a ver com o binômio de Newton, com o desenvolvimento do binômio quadrado perfeito, é o mesmo desenvolvimento do binômio de Newton. E conseguimos perceber que essa distribuição binomial, ela representa N ensaios de Bernoulli independentes. Então, no exemplo do dado, eu tinha jogado o dado uma única vez e tinha verificado, sucesso, fracasso, né? P, sucesso, Q, fracasso. Então, a gente conseguiu, né, perceber que, por exemplo, se eu fizer N lançamentos do dado, cada lançamento é independente do anterior e do próximo. Então, os lançamentos são independentes. Cada lançamento é Bernoulli. Então, o que eu estou fazendo é um binomial. Lançar um dado várias vezes é trabalhar com a distribuição binomial. Além da distribuição binomial, né, que a gente, além de encontrar a função de probabilidades, que calcula todas as probabilidades possíveis, também consegui encontrar a esperança e a variância da binomial. Ficamos de ver, então, o complementar da aula 13, que era a aula que representava essas distribuições de probabilidades de variáveis discreta, que é justamente a distribuição de Poisson. A ideia, eu não sei se vai ser possível a gente fazer isso, é ver a distribuição de Poisson e já dar digamos assim, uma introduzida na variável aleatória contínua. Pelo menos ver as características, comparar com a variável discreta, né? E entrar realmente em variável contínua na próxima semana. Mas aqui a ideia é a seguinte. Lembra que a gente teve a Bernoulli, né? Sucesso e fracasso. A binomial, que eram N experimentos de Bernoulli, independentes. E a gente tem a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ela vem do processo de Poisson, e o processo de Poisson, ele envolve
elementos que, de uma forma reduzida, significa que eu vou pegar a minha binomial tem dois parâmetros, tem n e tem p, e vou fazer n tender a infinito e p tender a zero. Olha que legal. Significa que n é o número de experimentos de Bernoulli, que é da binomial. Então, eu tenho uma determinada quantidade de n. Quando eu cresço muito, quando eu faço muitos experimentos, eu faço a quantidade de experimentos tender a infinito, tipo, eu lancei o dado uma vez, Bernoulli. Lancei, sei lá, 5 vezes, binomial. 10 vezes, binomial. 30 vezes, já está lançando muito, já está começando a tender a infinito. Lancei 100 vezes, é um número muito alto de lançamentos. Então, a partir daí, do momento que eu considero que eu estou repetindo o processo de Bernoulli infinitas vezes, ou um número que tende a infinito, eu já passo a trabalhar com a distribuição de Poisson. Então, é uma sequência. Bernoulli, um lançamento, binomial, alguns poucos lançamentos, Poisson, muitos lançamentos, ou muitos experimentos, né? Tratando de um modo geral. Então, essa que é a ideia do contexto da distribuição de Poisson. Então, eu posso dizer que X, certo? Tem distribuição, Poisson, probabilidade, a notação é dada por... Sempre terá uma notação para a gente ter uma variável aleatória. Sempre imaginemos isso. Tá? E qual é a notação? Bom, a gente sempre vai ter um x, que é a variável aleatória. Esse tiozinho, que significa tem uma determinada distribuição. Aqui vem o nome da distribuição, ou uma letra que represente a distribuição, ou uma abreviação do nome da distribuição. Né? Nós vimos lá na Bernoulli, né? Tinha o nome Bernoulli. A binomial pode ser B, pode ser BIM, pode ser o próprio nome binomial. Mas o importante é que é o que vem depois, que são os parâmetros. Né? Aí é que vem a parte boa. Porque a distribuição de Poisson tem um parâmetro que nós chamamos de lambda. Na distribuição Bernoulli, a gente tinha apenas um parâmetro P, que era a probabilidade de sucesso. E de fracasso era 1 menos P. Na distribuição binomial, a gente já tinha dois parâmetros, N e P. Porque a gente tinha o parâmetro P da Bernoulli, mas tinha um N, que era o número de vezes que a gente repetia o experimento Bernoulli. E é esse lambda que apareceu aqui na Poisson, né? Esse simpaticíssimo lambda. Bom, aí eu posso completar essa fórmula daqui dizendo que este lambda, olha que legal, ele é igual a n vezes p. E esse n vezes p são os parâmetros da distribuição binomial, os mesmos parâmetros. Tá? N e p são os parâmetros da distribuição. Opa, de novo. Binomial. Bom, a gente já conhece a distribuição binomial, sabe quem são os seus parâmetros. Tá, mas eu ainda não terminei de falar sobre X, como que ele tem uma distribuição de probabilidade Poisson, né? Então, eu ainda estou fazendo aqui os parênteses dentro do texto, né? Mas ele vai ter essa distribuição se eu estou dizendo que é ela porque X, tá? É uma variável aleatória. Agora eu vou arrumar esse texto aqui, tá? Uma variável aleatória discreta X tem distribuição Poisson de probabilidade com essa notação, blá, 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 se ela, a variável X, certo? Representa
Fluxo. A ideia de fluxo, na verdade, não é ao longo do tempo, mas em geral é ao longo do tempo, tá? Mas ela pode ser um fluxo de ligações, né? Recebendo ligações, uma central telefônica recebe ligações, tantas ligações por minuto, isso é um fluxo. Um determinado ponto na rodovia passam tantos veículos por hora, né? Um shopping, um shopping center recebe tantas pessoas, tá certo? Em um determinado intervalo de tempo, em determinado dia da semana. Então, tudo que representa fluxo tem essa mesma ideia da distribuição de poações. Em geral, é fluxo ao longo do tempo, tá bom? E mais, né? E mais. Ela representa uma distribuição binomial quando n tende para infinito, n tende para infinito, e p tende a zero. Então, tudo que a gente conhece sobre distribuição binomial, qual o erro aqui da palavra distribuição? Distribuição. Não tem nenhum erro. Tá? Tudo que a gente conhece sobre a distribuição binomial, a gente vai fazer n tender a infinito e p tender a zero. O que é fazer n tender a infinito e p tender a zero? Para trabalhar a distribuição Poisson, é interessante a gente fazer exemplos que, no exemplo, a gente vê o n tender a infinito e o p tender a zero. Né? Só que ainda faltam algumas coisas. Antes de fazer o exemplo, tá? Eu vou colocar o seguinte: quem seria a função de probabilidade de x? Ou seja, da distribuição Poisson. A função de distribuição, ou função de distribuição de probabilidades ou de probabilidade de x é essa daqui. F de x ou P de x, tá? Ou, P de x igual a x, tanto faz. Tá? São várias formas de representar a mesma coisa, a gente já viu isso, tá certo? Aí vai ser o seguinte: E elevado a menos lambda e multiplica lambda V elevado a x, tudo isso sobre x fatorial. Olha que bonitinho. Elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial. Lembrando, o nosso parâmetro é lambda, significa que a gente precisa conhecer lambda para saber todas as probabilidades, ou, né, esse f de x, que é igual a p de x, ou de novo, p de x igual a x, tá? Sabendo o valor de x, porque quando a gente faz isso, a gente vai sempre assumir o valor de x. Quem é p de x igual a zero? Aí substitui x por zero. Aí fica todo mundo em função de lambda. Então a gente precisa conhecer lambda. Quem é p de x igual a 1? Aí substitui x por 1. Aí fica todo mundo em função de lambda. Aí também vai lá e calcula lambda. Tá? Agora, uma coisa interessante a ser considerada aqui, tá? É esse númerozinho E, tá? Ele tem uma tabelinha, ele na verdade é a função inversa do logaritmo natural, né? Tá certo? Então, E é assumidamente, tá certo? 2,7. Bom, tem esse númerozinho. Quando você vai lá na calculadora, deixa eu ver se eu tenho uma calculadora aqui para jogar um valor de E. Deixa eu ver se essa calculadora aqui tem o E. Olha o E aqui. Olha lá. Quando eu aperto o E, 2,7182, esse número todo aqui. Tá? Tão complexo quanto o número π. Se eu quisesse o π, também teria aqui. Tá?
Mas 2,718, a gente pode arredondar para 2,72. Então, 2,72. A gente pode assumir o valor para E diretamente, tá? Vamos assumir E igual a 2,72. E a gente tem, vamos lá no material agora, tá, ainda falta definir a esperança e a variância. Tá? Eu quero fazer um exemplo dele, tá? Da distribuição de Poisson. Tá? É porque eu estou pegando os elementos aqui e já quero utilizar. Mas vamos lá, vamos calcular a esperança e a variância. Bom, quem vai ser a esperança de X? Bom, a gente sabe que a distribuição de Poisson tem o parâmetro lambda, né? E representa a distribuição binomial. Na distribuição binomial, quem é a esperança de X? A esperança de X na distribuição binomial é essa aqui, ó. Exatamente a NP. E como a Poisson é uma binomial, então a esperança da Poisson também é NP, sobre essas condições aqui. Só que NP é lambda. Então, a esperança de X, lembrando sempre que a esperança e a variância, assim como a função de probabilidade, todos dependem do parâmetro lambda. Então, esperança de x é lambda, a gente já viu por quê, porque ela é igual a NP e Poisson é binomial. Quem é variância? Bom, a gente viu também que na binomial, a variância de x é NP que multiplica 1 menos P. Né? A variância também vai ser NP que multiplica 1 menos P. Só que NP a gente sabe que é lambda, tá? Isso aqui ficaria lambda multiplica 1 menos P. Sim, sim. Certo? Só que é o seguinte, nós só temos o parâmetro lambda, não tem nada de parâmetro P aqui. A minha variância não pode ficar em função de P, ela tem que ficar apenas em função de lambda. E como é que eu resolvo isso aqui? Quem é 1 menos P em função de lambda? A única coisa que eu sei é que lambda é N vezes P. Né? Como é que eu tiro daqui 1 menos P para encontrar lambda? Ora, tem que pensar o seguinte também. A situação da variância, da Poisson, é no sentido que n tende para infinito e p tende a zero. Isso significa que p tende a zero. Se p tende a zero, 1 menos p tende a 1 menos zero, que é 1. Sim, Então, sim. na E tem de verdade, lambda também. isso também vai ser igual a lambda. Então, exatamente, tanto a esperança quanto a variância, ambas são iguais a lambda, ao Ah, próprio eu parâmetro da posso perguntar distribuição. uma coisa? Oi? Posso perguntar uma coisa? Claro, claro. Que, tipo, a esperança, no caso, seria o seu valor esperado em cima da função. Uhum. E a variância seria o valor que normalmente ela varia. É um erro, tipo uma espécie de erro. Sim, sim. Por exemplo, se eu fosse ver essa função, então o erro que ela teria uns, sei lá, uns pé, um span de 2 lambda também. O erro, um para menos, outro para mais, Mas, basicamente. não, aí é que tá. Quando a Isso que eu gente tô faz dúvida. esse span, ele não é exatamente com a variância, a gente faz com desvio padrão. Tá. Não, que seria a raiz da lambda. Seria raiz de lambda, isso. Sim, sorry, my bad. Mas seria uma coisa assim. Uhum. Lambda mais ou menos raiz de lambda, Sim, isso. sim. Tá? Só uma pequena observação, mas tá correto o pensamento. Só que a gente trabalha com desvio padrão e não com a variância. Ok? Bom, então vamos lá. Então a gente já viu aqui, né, toda a definição da distribuição Poisson. É isso aqui. Você só precisa saber quem é a sua função de probabilidades, para calcular as probabilidades, naturalmente. Ou a gente tem um E aqui, a gente está usando o valor arredondado aqui do E, com duas casas decimais. Tem a esperança, tem a variância. Agora vamos ao problema, porque a gente precisa identificar, a gente precisa identificar qual é a característica da distribuição de Poisson como problema.
né? Então, aqui no material, aula 13, distribuição de Poisson, tem todo um texto, né, falando para chegar lá no formato da distribuição, tá certo? E que no final das contas, a definição vai aparecer em algum lugar aqui. Apareceu a definição, né? O f de x, que é o mesmo p de x igual a x, é isso aqui. E elevado a menos lambda, lambda elevado a x, x fatorial. Só não coloquei que x são valores contáveis de 0 a... Vai contando, né? E o E, né? Aqui não está nem arredondado nem nada, né? Ele está dizendo aqui que o E é um número que é uma dízima bem que infinita aí, 2,7128. A gente arredondou com duas casas decimais. E as esperança e variância está aqui, tá? Apenas colocada, mas a gente vê como é que faz, como é que funciona. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplo, porque eu acho que é no exemplo que a gente se localiza com a Poisson. Acho que eu vou aproveitar hoje também fazer exemplos da distribuição binomial, porque acabou que a gente não viu exatamente um exemplo, né? A gente falou só a parte teórica. E aí a gente... Você já passou essa lista. Você pode dar, sei lá, exemplo da lista, talvez. Posso. Exatamente. Deixa eu ver. A lista. A lista não está aqui. A lista está na variável discreta. Deixa eu ver se tem questões de Poisson aqui. Binomial, 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 binomial. Binomial, 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 binomial. Tem muito binomial aqui. Aqui um exemplo, Poisson. Esse exemplo 32. Esse exemplo 30 também. Também é Poisson. Aqui não, aqui é binomial. Por que o 29 é binomial e o 30 é Poisson? Né? A gente pode fazer esses dois exemplos aqui, exatamente o 29 e o 30, porque aí a gente pega exatamente o fechamento do conteúdo, né, passando exatamente nas duas ideias. Né? Por quê? Porque, primeiro, a ideia de que é muito ou é pouco. Né? Então, vamos ver o que é muito ou o que é pouco. Né? Primeiro, deixa eu ver uma coisa aqui com relação a essa calculadora. Ela tem função trigonométrica, não sei o que lá. Ela só amplia. Calculadora científica, padrão. Programador, cálculo, moeda, volume, comprimento, temperatura, velocidade, não quero nada disso. Bom, eu já vou explicar para vocês porque estou atrás dessa calculadora, tá? Mas eu vou pegar aqui o Excel também pode ajudar nesse sentido. É porque essa calculadora, ela não tem a função NCP, que é justamente que calcula a combinação. NCP. Mas o Excel calcula, a gente fica feliz com isso, porque vocês trabalhando remoto podem usar Excel. Né? Mas, enfim, vamos lá. Questão 29. Tá? Eu não vou direto para Poisson, mas eu vou para binomial. Por que 29 é binomial? Vamos lá. A probabilidade de um atirador acertar no alvo em um único tiro é 1/4. Né? Tá certo eu pensar em 1/4 como probabilidade? Tá. Porque é uma fração cujo denominador é maior que o numerador. Essa é a ideia da definição de probabilidade. Né? No máximo... Você pode repetir? Oi? Você pode repetir, eu não ouvi. Desculpa. Tá. Primeiramente, eu queria primeiro dizer por que é binomial, mas eu parei para perguntar por que 1/4 é uma probabilidade. Está dizendo aqui, a probabilidade do atirador acertar no alvo com um único tiro é 1/4.
Significa que a cada 4 tiros ele acerta um, né? É uma fração, né? Qual é a definição de probabilidade? O número de elementos do evento sobre o número de elementos total, né? Casos favoráveis, casos possíveis, ou ainda uma fração cujo numerador é menor do que o denominador. Menor ou igual. Então tá, um quarto. Entendemos isso como uma probabilidade. É um valor entre 0 e 1. Um quarto é 0,25. Né? Então, assumindo essa ideia aqui, que a cada 4 tiros ele acerta um, e ele atira 20 vezes ao alvo, aí vem as perguntas. Qual a probabilidade de ele acertar 5 vezes? Ele atirou 20. Qual a probabilidade de ele acertar 5 vezes? Bom, vamos lá, vamos colocar no papel. Vou tentar fazer o papel aqui. Tá? Questão 29. 29, lista 4. Né? Eu tenho que fazer aqui o seguinte exercício. Contextualizar a situação. Transformar o texto em elementos conhecidos de probabilidade. Quando ele atira, né, dá um único tiro, ele está fazendo uma Poisson. Poisson não. Uma Bernoulli. Né? Ele está fazendo um experimento a única vez. O experimento dele é dar o tiro. Né? Aí, fazendo esse experimento a única vez, eu sei que a probabilidade dele acertar é um quarto. Então, eu já tenho aqui uma informação que é P igual a um quarto, que é igual a 0,25. Sim, sim, que seria o seu caso base de probabilidade. Isso. Esse P, essa probabilidade, é a probabilidade de sucesso. O sucesso é ele acertar o alvo. Né? Pensando na Bernoulli. Aí ele atira 20 vezes. Então, ele está repetindo o mesmo experimento 20 vezes. E esse experimento é independente, porque se ele acertou o alvo uma vez, não vai interferir dele acertar uma segunda vez ou errar. Né? Cada tiro é feito de forma independente. Então, ele atirou 20 vezes, repetiu esses mesmos experimentos 20 vezes. Isso quer dizer que eu tenho uma informação n igual a 20. O número de vezes que ele repete um experimento Bernoulli com probabilidade de sucesso 0,25. Esses são os parâmetros. Bom, esse contexto é o contexto da binomial, porque ele tem um experimento Bernoulli, está aqui, e ele está repetindo esse experimento 20 vezes de forma independente. Binomial. Ok. Feito isso, eu tenho aqui os parâmetros da binomial, é tudo que eu preciso para poder responder deixa eu ver aqui, os itens, né? Vamos lá, primeiro item A. O que é que se pede no item A? Qual probabilidade de ele acertar 5 vezes? Então, Exatamente 5 vezes, no caso. exatamente 5 vezes. A variável aleatória x, né, tem que ser definida, né, que é a minha variável com distribuição binomial, tá? E a distribuição binomial é normalmente uma contagem com números naturais, números inteiros positivos. Então, x conta o número de vezes que você acerta o alvo quando você faz isso 20 vezes sobre essas condições. Então, qual é a probabilidade de x ser igual a 5? Né? Qual é a probabilidade de eu acertar exatamente 5 vezes? Então, essa que é a ideia quando você define a variável x, a variável aleatória x, como uma variável com distribuição binomial que conta o número de vezes que você acerta o alvo. Quero saber qual a probabilidade desse x, né, do número de acertos ser igual a 5. Bom, P de x igual a 5, aí eu tenho que voltar na ideia da distribuição binomial que a gente viu na aula passada. Né? Como é que a gente calcula esse tipo de probabilidade? Começa com a combinação. E a combinação de quem? Nx a x. Onde n, no caso, é 20 e x
é 5, né? N é 20, X é 5. Combinação de 25 a 5. P, que é a probabilidade de sucesso, elevada a quanto? A 5, que é o X que eu estou usando. Sim, sim. E aí o complemento elevado ao complemento, aqui também. Ou seja, quem é P primeiro? P é 1/4 ou 0,25. Tá? Coloca 0,25 que dá para fazer a conta na calculadora do Excel. Elevado a 5, 0,75 elevado a... Seria 20 menos 5? Exatamente. 20 menos 5. Isso aqui significa o seguinte: a probabilidade de eu acertar é 0,25, né? Isso quer dizer que eu vou acertar 5 e errar, que é a probabilidade de errar, né? Se aqui é a probabilidade de acertar, aqui é a probabilidade de errar. Eu vou acertar 5 e vou errar quantos? Os demais. Se eu estou atirando 20 vezes, né? E estou acertando 5, naturalmente estou errando 15. Então é isso que está sendo colocado aqui. Tá? E como são independentes, você multiplica todas as probabilidades. Mas a ideia aqui é a seguinte: por que eu preciso dessa combinação mesmo? Porque ela vai me dizer, tá? Se esses 5 que eu estou atirando e estou acertando são os 5 primeiros, ou acerto o primeiro e outros 4 em outra ordem, ou acerto os 5 últimos tiros dos 20. Então, eu estou fazendo essa combinação de 25 a 5 justamente para colocar em que posição esses valores aqui, esses acertos ao alvo estão. Então, todas as possibilidades são essas aqui, ó, 25 a 5. Então, isso aqui é a distribuição binomial. Ela depende exatamente disso. Tá? Cabe a nós agora calcular essa combinação de 25 a 5. Né? Eu acho que aqui eu tenho uma função que calcula isso. Posso falar? Combin 25. Não, 15.504. Existem 15.000, olha só que legal. 15.504 formas de eu acertar o alvo 5 vezes em 20 tiros, né? Que eu erro os outros 15 vezes. Tá, mas a gente está preocupado aqui em calcular essa probabilidade. Então, qual é 0,25 elevado a 5? Essas contas que eu não sei fazer, cara. 0,25 elevado a 5. Esse tanto de zero aqui, ó. 30977. Cadê eu? Aqui. 977. Isso aqui é um vezes que eu quero diferenciar. E eu vou ter outro vezes aqui. Porque, além de eu calcular a probabilidade de acertar os 5, é a probabilidade de errar os 15. Então, 0,75 elevado a 15. Haja calculadora. Olha aqui o valor deu 0, vamos lá, 0,1, 3363. Pontinha de padaria, só multiplicar isso aqui. Para todo mundo aqui, ó. Então, vamos fazer isso aqui, que vai ser esse, vezes esse. Resultado, 0,20, 2331. Aí você usa quantas casas decimais você quiser para fazer o seu arredondamento. Eu gosto de 3 casas decimais, 0,202. Né? E essa seria... Cadê o materialzinho? Aqui tem quatro casas decimais. 0,2023. Tá, Ok? no caso, professor,
Oi. Você pode voltar lá? Aqui? Esse caso binomial seria o espaço amostral de vezes distintas que você pode acertar cinco vezes e não acertar 15 vezes a probabilidade, correto? Alguma coisa assim. Vezes a Isso. probabilidade não. É porque, como é que eu posso dizer? Essa combinação aqui, né? Ela só vai contar. Deixa eu tentar colocar as situações, né? Qual é a probabilidade de x ser igual a 5, né? Tentar fazer isso aqui. Ó. Claro que não vou, eu vou resumir, tá? Sim, sim. Qual é a probabilidade de x ser igual a 5? Ora, isso aqui é a probabilidade de. Aí eu faço isso aqui, ó. Eu acertar 5 e errar os outros 15, né? É a probabilidade disso aqui acontecer, Sim, né? sim, isso é um dos casos. É uma situação. Sim, e você tem esse número de casos, no caso que seria 15.504, né? Aqui dentro. Sim, de Isso. casos possíveis. É. Mas aí, por que que eu faço essa multiplicação toda, tudo isso aqui? Porque isso aqui, tá certo? Seria, eu acerto o primeiro, e acerto o segundo, e acerto o terceiro, Acerto né? o quarto. E, né? E erra, e erra. Sim, sim. Né? E eu erro, e erro, e erro. Então, cada um desses, né? Aí eu venho aqui. Ou, veja bem, certo? Ou faço isso, no caso. Você está vendo cada um como se fosse um caso distinto. Isso. Ou eu acerto isso dessa forma, tá? Ou, aí eu venho aqui, ó. Acerto isso dessa Em vez de forma. ser o A, eu troquei por um E, o primeiro, tá? Ele foi até ali. A folha que tá grande. Não, ele passou da folha. Ele não respeita a folha. Então eu passo para baixo. Tá? Ou, veja bem, o que é que está acontecendo aqui? Esse parênteses aqui tem um, sei lá, a, enfim. O que é que está acontecendo dentro de cada parêntese desse aqui? Dentro de cada parênteses desse, tem uma situação. Eu acerto as primeiras 5 e erro todas as outras. Ou então, eu erro a primeira, acerto as outras, erro. Ou então, erro duas, acerto. Então, quantas situações dessas eu vou fazer? 15.504, né? São 15.504 parênteses desse aqui. Ou esse, ou aquele outro, ou essa forma, ou aquela. Esses ous é princípio aditivo. Princípio aditivo, porque ele representa a união. É a probabilidade disso, união, isso, união, todas as outras possibilidades. Como as coisas são feitas de forma independente, então a probabilidade da união vira a soma das probabilidades. Então eu vou somar essa daqui, mais essa, mais todas essas 15.000. Sim, Só que sim. todas elas vão ser iguais. Então eu vou somar 15.504 coisas iguais. Por isso que eu multiplico por 15.504. Ah, não, faz sentido. Eu ia perguntar só uma coisa. O Ah, número 15.504, qual que é a formulazinha para achar ele? tá. Eu vou colocar aqui. Deixa eu só terminar a linha de raciocínio, que aí eu coloco. Né? E aqui, claro, o 0,25 elevado a 5, porque é A, I, A, I, A, I, A, I, A. Isso aqui, esse conectivo é o que acontece ao mesmo tempo. O que acontece ao mesmo tempo é a interseção. E como são independentes, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. E quem é a probabilidade de acertar? 0,25 vezes 0,25, 5 vezes, ou seja, 0,25 elevado a 5. E a mesma coisa para o erro. Bom, então justifica essa fórmula desse jeito. Agora, a formulazinha
essa daqui. Né? É isso aqui. Essa formulazinha é isso aqui, ó. 20 fatorial sobre 20 20 menos 5 menos fatorial fatorial. Sim, e sim. multiplica 5 Ah, não, tá. fatorial. Eu preciso fechar aqui. Não. Não, Aqui. tudo bem, porque você não explicitou e eu não estava prestando super Apaguei. atenção. Nada, de boa, já peguei. Eu já Eu peguei. queria colocar a fórmula bonitinha uma em cima da outra, porque aí depois você vai cortando os fatoriais. Vai cortando os fatoriais, aí você encontra. É porque eu acabei apagando, mas deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho. Tá? Não. 20 menos 5 fatorial e o outro é 5 fatorial. Acho que agora vai. Isso. Aqui. Tá? Essa formulazinha, fórmula da combinação. Aí quando eu faço 20 menos 5, vai dar 15. Aí esse 20 fatorial dividido por 15 fatorial, vou desenvolvendo 20, tá? Vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15 fatorial. E aqui embaixo eu já tenho 15 fatorial, porque é 20 menos 5. E eu tenho também o 5 fatorial. Eu desenvolvo também. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá. Aí o 15 fatorial vai embora com 15 fatorial. E eu fico com essa conta daqui. Tá? Tiro ele daqui, ó. Sim, sim. Tiro ele Boa. daqui. E eu fico com essa conta daqui. 5 vezes 4 é 20. Olha que legal. Aí já tiro esse 20. 3 vezes 2 é 6. É, Sim, sim. eu Estaria com 18. aqui dá 3. 1 é 1. Sim, não dá para simplificar mais que isso, mas tá ótimo. E essa é a conta. Sim, sim. Ok? Letra B. Letra B. Volta, não é isso que eu quero. Letra B. Pelo menos 3 vezes. Interessante aqui, esse texto aqui é interessante porque existe diferença entre pelo menos, para no máximo, para nenhuma, para exatamente. E aí tem várias formas de você resolver. No caso, o pelo menos 3 vezes, eu acho que seria mais interessante, por exemplo, você calcular 0 vezes, uma vez, 2 vezes, e tudo isso menos 1. Isso. Por quê? Pelo menos 3 vezes significa acertar 3, 4, 5, até 20. Né? Você ia calcular cada uma delas, porque você calculou aqui o 5. Você ia calcular. Calculou aqui. Calculou o 5. Você ia calcular 3, 4, 5, 6, até 20. Né? Mas a gente sabe, né, que a gente tem uma propriedade muito bacana da probabilidade que a gente viu, que é a probabilidade complementar. Né? Então, você pode pegar a complementar, basta fazer um menos a probabilidade do complementar. Calcular essa aqui é calcular um menos a probabilidade do que complementa isso. E o que complementa isso é isso. P de x menor que 3. Isso é muito bacana. P de x menor que 3. Porque P de x menor que 3, para variável discreta, não inclui o 3. Então, na verdade, isso aqui vai ser 1 menos. Deixa eu colocar em função, né? Fica mais fácil. Tá? A função, porque isso me ajuda. P de x igual a 0 é f de 0. P de x menor que 3 vai ser 0, 1 e 2, né? Como foi colocado aí. Então, faço em função, tá? De probabilidade. E basta calcular. Deixa eu para baixo. Basta calcular isso aqui. 1 menos f de 0 mais f de 1 mais f de 2. Né?
Bom, fazer essas continhas aí é o que é um pouco mais trabalhoso. Mas, por exemplo, como seria o f de zero? Né? A gente sabe que quando tem uma distribuição binomial que calcula o f de zero, o que é o f de zero? F de zero é a probabilidade de eu não Não tá acertar nada. nada. Sim, que você Ou teria. seja, errar todos. Sim. A gente sabe que a probabilidade de errar é 0,75. Então, isso daqui vai ser 0,75 elevado a 20. Isso aqui é o f de zero. Já o f de 1 é eu acertar 1 e errar 19. Isso, no caso, é porque você só tem um caso que você erra todos, correto? Sim, Aí não precisa calcular os casos. Faz sentido. certo? Só que o f de 1, né, como eu só vou acertar 1, esse 1 que eu vou acertar pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro tiro, até o 20º tiro. Então, partindo dessa mesma ideia daqui, eu vou contar 20 vezes, são 20 possibilidades. 20 possibilidades. Deixa eu colocar isso entre parênteses que vai ficar melhor. Sim. Aí, no caso, seria 20. Você tem 20, 20. 20 vezes eu acertar uma vez, né? É 0,5 elevado a 1, que é 0,25, vezes eu errar 19. Sim. Isso é o f de 2. Nada mais estou fazendo do que aplicando a fórmula, que é essa daqui. Tá? Eu poderia colocar a fórmula aqui. Era a combinação de 20, 1 a 1. A combinação de 20, 1 a 1 vai dar 20. Tá aqui. Qualquer combinação 1 a 1 vai dar ele mesmo. Qualquer combinação 0 a 0 vai dar 1. Isso aí é uma regrinha. Tá? Fora a regrinha do triângulo de Pascal. Se vocês não conhecem, eu posso mostrar para vocês também. Isso ajuda muito a encontrar combinações. Mas a gente tem uma calculadora, né? Que é o caso aqui, é o Excel. E o 2, né? Aí agora sim, combinação de 20, 2 a 2. Eu preciso calcular. No caso, isso dá 190 casos? 22 a 2? É porque você tem 20 fatorial dividido por 18 fatorial vezes 2 fatorial. Você corta o 20 fatorial com 18 fatorial em cima, você fica com 20 vezes 19 dividido por 2 fatorial, divide por 2. 10 vezes 19. Sim. 190. É, Muito bem. Tereza. Exatamente. Tá. Exatamente. 190. Aí aqui é 0,25 elevado ao quadrado, porque são duas vezes que você acerta. E os demais, 18, né? Você erra. Agora, é continha de padaria. Tá? Lembrando que eu estou fazendo um menos, que estou sempre subtraindo. Aqui, ó, um menos, porque eu estou fazendo complementar. 0,75 elevado a 20, vamos lá. Aqui. Eu, esse valor aqui, 0,0031711. Aqui é legal, porque aqui eu tenho vários. Tenho 20, tenho 0,25 ao quadrado, que não é difícil de fazer essa conta. 0,0675, 625 e 0,7519. Essa sim é difícil. Você fez isso ao quadrado ou você fez a curva? Quadrado. Não, quadrado mesmo, esse mesmo, tô doido. Oi? Não, eu tô doido, eu confundi.
É isso mesmo, ao quadrado. Aliás, não, você está certo. Não, não, 25, 0,25 tá certo. Você. Não, mas não precisa, não tem que levar ao quadrado agora. É, só o 0,25. Eu Não, tô mas depois no. você vai ter que levar ao quadrado. Ah, voltei no F de 2, mas eu estou no F de 1 agora. Ah, Tá. Aqui é quando for no F de 2. Vou colocar aqui não. Eu vou colocar aqui o F de 1, né? 0,25. Aqui, aqui, 0,75 elevado a 19. Eu estou pensando no que é que eu estou fazendo aqui. É isso. Apaguei. Ah, estou aqui no F de 1. Tá? Eu vou conseguir organizar. Estou aqui no F de 1. Então, eu tenho 20, 0,25, sim, 0,75. 0,75 a 19. Aqui. Igual. Deu isso. Ok. Aí eu vou lá para o F de 2. Sim, você tem 190, 190. 0,25 ao quadrado. Que vai dar 0,0625, né? Sim, E o 0,75 a 18. E deu isso aí. Então, agora é só multiplicar todo mundo, né? E repetir a função. Então, calculado 0,021141 mais 0,066948. Pronto, soma todo mundo, subtrai de 1. Eu tenho que somar. O que eu tenho que somar? Esse daqui, né? Esse daqui, esse daqui, esse daqui. 0,09126. Então, isso aqui é 1 menos 0,09126. E aí eu subtraio de 1. 0,90874. Faz sentido? 90%? Faz sentido. Por que faz sentido? Porque eu pergunto qual é a probabilidade de eu acertar mais de 3 tiros ou mais, atirando 20 vezes com essas condições, né? A chance de eu acertar 3 ou mais, tá certo? Atirando 20 vezes com a probabilidade de 25% de acertar é mais de 90%. sim, sim, tá tranquilo até agora. 0,987. Tipo, acertar nenhuma vez a gente já calculou. Já foi calculado, acertar nenhuma vez, não é? Tá. Acertar no máximo 4 vezes é tranquilo, porque a gente calculou, por exemplo, menos de 3 vezes, correto? Menos Uhum. que 3 vezes. Então agora você só tem que calcular 3 vezes e 4 vezes. 3 e 4, muito bem, né? No máximo 4 é acertar 0, 1, Um, 2, dois, 3 três. ou 4, né? Já fizemos 0, 1, 2, 3. Não, 0, 1 e 2, falta 3 e 4. Eu vou deixar como exercício para vocês, porque eu acho que vocês já pegaram aí meio que o desenvolvimento, né? A ideia, né? Do que precisa ser visto, tá? Então, esse aqui é fácil, já foi visto, 0,0032, que é esse aqui, arredondado. E esse aqui
tarefa de casa. Sim, é tranquilo. Mas, sabendo que isso daqui é f de 0, mais f de 1, mais f de 2, mais f de 3, mais f de 4, faltando fazer apenas 3 e 4. Ok. Então, a gente viu um exemplo de binomial. Tem vários exemplos de binomiais aqui, são todos mais ou menos na mesma linha. A ideia da distribuição binomial é sempre essa, né? Se eu perguntasse aqui agora, quantos tiros espera-se que esse atirador acerte? No caso, seria a esperança, correto? Seria a esperança, exatamente. Quando você pergunta alguma coisa que você espera, então é a esperança, Sim. né? No caso, você falou que a esperança naquele caso era lambda, correto? Na Poisson. Sim, sim. Mas o lambda significava exatamente. Era. Vamos ver o texto. Lambda seria a probabilidade? O lambda é É. isso aqui, ó. N vezes P. N. Parâmetros da distribuição binomial. E NP são os parâmetros da distribuição binomial. E a gente tem uma distribuição binomial nesse exercício, Sim, e os parâmetros estão aqui, ó. sim. N e P. Sim. Então basta multiplicar 20 vezes Sim, 0,25. sim, sim. Ou seja, o número esperado de vezes que ele acerta o alvo vai ser 5. 20 vezes 0,25. 5. Vai dar? 5. Eu imaginei que fosse uma coisa assim, no caso. Ok. É simples. Sim, sim, que é. Até um olhar, Sim, sim, só de olho. só olhando para o problema, pensando logicamente, você consegue encontrar. Você consegue perceber. Porque um quarto dos tiros você acerta. Se você atirou 20 vezes, você divide 20 por 4, vai dar 5. É um quarto dos tiros, né? Aquele, um quarto das vezes que ele acerta, ou a probabilidade é um quarto. Então é meio que natural você pensar nisso. Mas, se a gente tem formulazinha, aplica a formulazinha. Agora vamos para o Poisson. Poisson foi o que a gente viu hoje. Poisson é o 30. O 30 da lista 4. Primeiro, por que eu sei que é Poisson? Vamos ver. De acordo com a divisão de estatística vital de saúde dos Estados Unidos, a média anual de afogamentos acidentais é de 3 para cada 100 mil pessoas. Determine a probabilidade de que em uma cidade com 300 mil habitantes se verifiquem. Aí tem as perguntas. Nenhum, menos de 3, no máximo 2, mais de 4, menos de 8 afogamentos. Por que eu olho para esse problema e eu sei que é uma distribuição de Poisson? Bom, vamos primeiro ver os elementos, né? Quando você tem uma proporção de 3 para 1.000, 3 para 100 mil, significa que a probabilidade de haver um acidente, um afogamento acidental, né, é 3 para 100 mil. E essa probabilidade, que é 3 para 100 mil, né? Olha só. 0,00003. É muito pequena. É uma probabilidade que tende a zero. Você vê que no exercício anterior a probabilidade era 0,25, né? Um quarto. Então, já começa por aqui, né?
a probabilidade de haver um acidente, né, um afogamento acidental nesse país é muito pequena, né? 0,003, né? Lembra aqueles que Poisson representa fluxo, né? Eu falei que não era exatamente fluxo ao longo do tempo, né? Em função do tempo, né? Acesso ao shopping de pessoas ao longo do tempo. Acessa 20 pessoas a cada 100 horas. Tá certo? Acessa 300 pessoas a cada meia hora. Tá? É um fluxo. Tá? Isso também representa um fluxo. Né? A cada 100 mil pessoas, acontecem 3 acidentes. A cada 3 sofreram um afogamento acidental. Né? Então, eu estou tendo uma ideia de fluxo aqui. Além do que eu tenho uma probabilidade muito pequena tendendo a zero. Né? Que é, que é um dos fatores aqui que determinam a distribuição Poisson, probabilidade tendendo a zero. E o outro fator é n tendendo a infinito. Eu consigo encontrar n tendendo a infinito. Olha lá no problema. Né? Determina a probabilidade de com a cidade com 300 mil habitantes. Né? N é o experimento, tipo, um habitante, né? Cada habitante é um experimento. Tá certo? Você verifica se a pessoa sofreu um acidente, o afogamento acidental. Né? Então, você tem um experimento. 300 mil habitantes são 300 mil vezes que eu estou repetindo um mesmo experimento. É aquela ideia que eu falei do N grande. Uma coisa é você fazer um experimento com 10 pessoas. Outra coisa é fazer com 1.000, 30.000, 300.000. Né? Então, é um N que tende a infinito e um P que tende a zero. Então, isso daqui já nos dá a primeira ideia. Tá? Agora, se a gente tem N e tem P, primeiro a gente descobriu que é Poisson, mesmo conhecendo N e P, que são parâmetros, notadamente, 300 mil, né? Mesmo sendo notadamente parâmetros da binomial N e P. Só que a gente sabe que esses N e P estão tendendo a infinito, estão tendendo a zero. O N está tendendo a infinito, com 300 mil, e o P, com 3 sobre 100 mil, está tendendo a zero. P sobre 3 sobre 100 mil. Então, isso aqui me determina um P tendendo a zero e um N tendendo a infinito. Ótimo. Mas eu preciso do parâmetro da Poisson, porque eu já sei que é uma Poisson, que ela é uma binomial tendendo a infinito. Faltou um zero aqui. Ela é uma binomial tendendo a infinito, e o que eu tenho que trabalhar com a Poisson. Mas quem é o parâmetro da Poisson? É o nosso querido, simpático lambda. A gente sabe que lambda é igual a NP. E, consequentemente, vai ser o produto desses dois aqui. O que eu fiz aqui? Tá. Vai ser o produto desses dois aqui. Ó. 300 mil vezes 3 sobre 100 mil. Eu já sei quanto vai dar isso. Né? Vai ser 3 vezes 300 mil sobre 100 mil. Né? 300 vezes 3 sobre 100. Legal que 300 mil sobre 100 mil é igual a 3. Então, isso aqui é 3 vezes 3, mais conhecido popularmente como 9. Então, o meu parâmetro lambda é igual a 9 nesse exercício. Então, eu já sei que é uma Poisson. Está aqui. Já sei que é uma Poisson. Já encontrei o parâmetro lambda. É tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso sempre do quê? Do parâmetro lambda. Ok. Então, vamos lá. Letra A.
Termina a probabilidade que uma cidade com 300 mil habitantes se verifique em nenhum afogamento, ou seja, não tem nenhum afogamento. Na verdade, como todas todas as variáveis, né, dessas distribuições contam o número de vezes que repete-se o que se pede, né, a contagem, né, então eu estou querendo x igual a zero. Né, no caso, aqui é afogamento. Então, x é o número de afogamentos. Então, quero saber a probabilidade de x ser zero. Ou seja, eu estou interessado aqui em calcular, item A, em calcular a probabilidade de x igual a zero. Sabendo que é Poisson e conhecendo lambda. E aí, eu venho aqui, ó, função de probabilidade. E elevado a menos lambda. Menos lambda. Lambda elevado a A x. x. X fatorial. Sim. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser E elevado a menos lambda, que é 9. Então, E elevado a menos 9. E multiplica lambda, que é 9, elevado a x, que é zero. E divido tudo isso por x fatorial, que no caso é zero Zero fatorial. também. E elevado a menos 9, eu vou deixar aqui como E elevado a menos 9, já já a gente vê o que é que faz com ele. Por quê? 9 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, eu vou multiplicar por 1. E por convenção, zero fatorial também é igual a 1. Então, eu vou dividir por 1, que vai dar no mesmo. No final das contas, eu estou multiplicando e dividindo por 1. Em outras palavras, isso é igual a E elevado a menos 9. E agora vem a parte boa. Por quê? Quando eu elevo alguma potência negativa, na verdade, eu estou trabalhando com o inverso dessa potência. Em outras palavras, isso aqui nada mais é do que 1 sobre E elevado a 9. Né? E elevado a menos 9 é 1 sobre E elevado a 9. Regra de potência. O que é E elevado a 9? A gente já viu que a gente pode utilizar o valor de E 2,72. Foi essa calculadorazinha aqui que te falou. Né? Ela falou exatamente isso. Quem é o E? Aí apertei aqui, ó. E é 2, isso tudo. Só quero duas casas. Então, arredonda. 2,72. 2,72 está aqui. Então, isso daqui é 2,72 elevado a 9. Espera. 1 sobre 2,72 elevado a 9. E isso aí é uma continha simples. Eu não conseguiria fazer, mas é simples. Tá? 2,72 elevado a 9. Faltou igual. Ah, tá certo. 8149,297. Vou deixar assim por enquanto. 8149,297. 8149,297. Só por curiosidade, professor. Quando Ah, for fazer os exercícios no Excel, o Excel tem constante, não? A constante é ou não? tem o quê? O Excel tem a constante é, você sabe? Construção de E? Não, tem a constante é, no caso. Ah, sim. Na verdade, ela você tem que fazer o ESP, Ah, e tá, aí você tem exponencial. que elevar alguma coisa. Tem que ser exponencial, valeu. Aí você faz elevado a 1. ESP 1. Que vai dar 2. Aqui ele está com essas casas decimais, mas é a Não, mesma não, coisa. aí fica mais certinho, mas valeu. Tá? ESP elevado a 1. Tá? Ou, como a gente fez aqui, ó, E elevado a 9, você faz ESP 9. ESP 9
vai dar 8103. Aí isso aqui depende do arredondamento que ele utilizou, né? Sim. 8149,294. É Eu pensei nisso porque você levou ao quadrado, então eu meio que a diferença aumenta bastante. Se você tivesse dividindo ele, é menos problema. Mas você vai dividir no final, então não dá muito problema, no caso, porque você está É, dividindo. isso. No final não vai dar para porque vai dividir, porque na verdade 2,72 elevado a 9 é o arredondamento, tá? Do ESP9 para o 2,72 elevado a 9, tá? Vou até colocar assim, mas eu acho que não vai fazer diferença, tá? O ESP9, isso aqui é o arredondamento que deu essa diferença daqui. Mas como a gente vai fazer uma divisão aqui, 1 sobre isso, então eu vou utilizar 1 sobre isso. 0,000123. O outro seria Talvez dê a mesma coisa. a Sim, mesma sim, porque coisa. você o erro é muito pequeno. Tá vendo? Sim, sim, é porque no final das contas você estava dividindo, então não tem Isso. muito problema. Não deu problema nenhum. 0,0005. É uma probabilidade muito pequena, tá? A probabilidade de não haver nenhum afogamento por acidente em uma cidade com 300 mil habitantes, dado que você tem 3 acidentes para cada 100 mil habitantes, né? Então, a probabilidade muito pequena não ter. Tá aqui, 0,0023. O importante é você conhecer o contexto e entender no final o significado também do que está acontecendo. Aqui, menos de 3 afogamentos. O que são Ah, menos de 3? menos de 3 seria 0, 1 ou 2, 2. né? 0 já sabemos, aí temos que calcular 1 ou 2. Exatamente. Seria isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é P de x, né? Menor que 3, que vai ser f de 0 mais f de 1 mais f de 2, menos de 3. 0, 1 ou 2. O 0 já está aí. Quem é o 1? Quem é o f de 1? Aí eu venho lá na fórmula, essa daqui, substituo lambda x por 1. O lambda é igual a 9. Substituo só o x por 1. Então, isso aqui vai ficar, vamos lá, continuando com a mesma ideia inicial. É elevado a menos 9, Sim, elevado a mais 9. multiplica 9, que é o lambda, agora elevado a 1, que é o x, igual a 1. Tudo isso dividido por 1 fatorial. No caso, essa fórmula até que é mais simples, porque tem menos coisas, mas... Porque a outra precisa calcular uma combinação, você É, precisa sim, estar sim. atrás ou dos fatoriais que envolvem a combinação, ou da própria fórmula da combinação. Basicamente, a gente já tem E-9. No caso, você já... Sim, Sim, na você já... verdade, você tem e elevado a 9. Sim, sim. 1 sobre e elevado a 9, que é exatamente. Não. O f de 0 é o e elevado a menos 9, tá certo. Sim, sim, a gente já tem. Tem, sim. Exatamente. A gente teria 9 vezes isso. Uhum. Vezes 9 sobre 1 fatorial, né? Que é. Eu peguei outra coisa, tem nada a ver. É o f de 2 que eu quero fazer aqui. Que eu estou fazendo só a soma. Depois eu faço essa conta aí, que é o 9 vezes isso aqui. O f de 2, né? Eu tenho, vamos lá. E elevado a menos 9, ok. 9, perdão. 9 elevado a 2 agora, porque agora eu estou pegando 2 dividido por 2 fatorial. Isso.
todo mundo concorda que o P de x igual a zero é elevado a menos 9, que é igual a 0,0023. Então, esse e elevado a menos 9 é 0,00123. E ele também aparece aqui. Ele aparece aqui e ele aparece aqui. No final das contas, eu posso dizer que isso aqui vai ser 0,000123, tem muito zero aqui, e vai multiplicar 1 mais 9 mais 9 ao quadrado sobre 2. 9 ao quadrado sobre 2, que vai ser a metade de 81, que é 40,5. Veja se eu estiver errado. Né? Sim, sim. Aí você fica com 10 mais 40,5, 50,5. Sim. Isso aqui é 0,123, 123, e multiplica 50,5. Eu já tenho esse número daqui. Então, igual 50,5 vezes N. 0,006232. Pois, já se eu estiver errado. Isso deve ser a letra B. 0,006232. Ok? Então, o raciocínio é basicamente esse. Né? A ideia é sempre a mesma. Né? Se eu perguntar, nesse município com 300 mil habitantes, quantos habitantes espera ter sofrido um afogamento por acidente? É uma pergunta extra, que não está não tá aqui. No caso, Quantos habitantes dessa cidade com 300 mil habitantes espera-se que tenham tido afogamento por acidente? tá. Você tem o número, tipo, você tem 3 por 100 mil pessoas. No caso, você vai usar a mesma formulazinha que você usou. Isso, que deu quanto? Já deu o resultado. Sim. Que A foi... esperança, né? Isso é a esperança, né? Quantos você espera que seja a esperança? A esperança da Poisson é lambda. Está aqui. Já foi calculado, já sabe que é lambda. E lambda a gente já calculou. Lambda é 9. Então a resposta é: espera-se que 9 habitantes dessa cidade tenham sofrido afogamento por acidente. Sim. A resposta é essa. A esperança é igual a 9. Na letra C, no máximo 2. É a mesma coisa da letra B. Menos de 3 é a mesma coisa de no máximo 2. Em discreta. Não é? Menos de 3, 0, 1 ou 2. No máximo 2, 0, 1 ou 2. Está aqui, mesma coisa. Já foi calculada. Resposta igual. Aí, tipo, mais de 5 e menos de 8, no caso seria F5, F6, F7. Mais de Isso, 4 e menos de mais de 8. 4 menos de 8, F5, F5, F6, 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 F7. F7. E aí eu também vou deixar como exercício, porque vocês já estão habilitados a fazerem depois que a gente fez esses exemplos. Né? Apenas vou deixar. Não, 2, E2, E2. A letra D, né? Que é a probabilidade de x. Na verdade, eu tenho aqui um 4 menor que x, menor que 8, que vai ser f de 5 mais f de 6 mais f de 7. E aí também vai ficar para casa. Professor, eu ia perguntar, você vai dar aula semana que vem? Sim. Por quê? Tem alguma coisa?
Não, não, só para perguntar, porque tem semana que você não dá aula. Não, não, não. Às vezes acontece imprevistos que eu só fico sabendo na semana anterior. Aí eu só consigo comunicar na semana, né? Mas a gente está seguindo o calendário. Cadê? Tá certo? Não, não é isso aqui, não é isso aqui. A gente está na semana. Nem sei mais qual é a semana. Essa semana daqui, que vai de 22 a 28 de maio. Tá aqui, isso. Semana 9. Semana 9, né? Que a gente fez a distribuição discreta, a aula 13 e a continuação, que foi o que a gente viu hoje, né? E tem os exercícios. Está Sim, postado aqui os exercícios referentes a essas aulas, tá certo? E a gente está fazendo como exemplo, né? Esses dois exemplos eu acho que já foram uma boa ilustração, né, para o que a gente tinha essas distribuições. Para a semana que vem, está previsto começar a trabalhar com a variável contínua, né? E aí a gente tem também a outra aula a continuação, que é a distribuição exponencial. Na semana que vem a gente vê variável contínua com distribuição exponencial e na última, tem 2 semanas antes da prova ainda. Tem a semana 11 e a semana 12, que a prova está lá na semana 13. sim, sim, a gente tem matéria até semana 12, né? Isso. Ah, Mas dá para fazer, não, dá pra fazer na tranquilo. semana 11, dá para fazer essas duas aqui. Porque ambas são na distribuição normal. Aula 15 e aula 16. Então, dá para fazer aula 15 e aula 16 na semana 11, né? Uma na segunda ou na quarta. E aí, a semana 12, a gente fica com exercício e revisão. Igual a gente. Sim, sim, obrigado, tá? E aí, você tem a prova depois, dia 20 e 21 de junho. Então, aí sim, agora não pode ter imprevisto, porque a gente está mantendo o cronograma certinho, vindo segundas e quartas. Tá bom? Então, eu vou liberar essa semana 10, né? Que é a semana que vem. Então, eu vou liberar aqui para vocês já, quando eu for colocar as aulas, essa aula de hoje. E na semana que vem a gente vê variável contínua e distribuição exponencial. Bom? Então, a gente não vai ver isso aqui hoje. Tchau, contínua. Tá? Então, os exercícios aqui, né? Voltados para as distribuições são todos muito parecidos. Tá? Você olha para o exercício, você percebe que trata-se de uma distribuição binomial ou de uma distribuição Poisson, né, dada as características. Tem também aqui esse que dá Poisson. Tem vários exemplos com solução, tá certo? Sempre falando sobre fluxo, uma quantidade grande, tá? Vários exemplos, o resumo e exercícios. Todos os exercícios que tem aqui também têm respostas, tem resolução, solução dos exercícios, tá? Então, esse material, tá? Assim como também a aula 13, que tem tudo com relação a binomial e a Bernoulli, tá? Com bastante exercício, bastante exemplos, todos com resolução, certo? Muito bom para vocês, além da lista de exercícios que tem as respostas lá, né? E elas são uma boa aplicação, tá bom? Alguma dúvida? Bom, então, não tendo dúvida, terminamos aqui a nossa aula de hoje.